interessante. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Observe que para o apóstolo Paulo, o mais importante na vida dele era mover-se em frente, era prosseguir, era avançar. E ele estava decidido a crescer mais e mais. Paulo é um perfeito exemplo para nós crentes. Nós temos que ser assim também. Nós temos que querer avançar na nossa caminhada espiritual. Nós temos que querer ir mais à frente na nossa caminhada espiritual. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Já para Oséias, no texto de Oséias que nós lemos, nós devemos entender que conhecer não é somente ter informação a respeito de Deus. Conhecer, amadas, é mais do que ter informação a respeito de Deus. Conhecer a Deus é ter intimidade com Ele. Essa intimidade é revelada através da adoração, através do teu estilo de vida, do teu dia a dia, e através da tua fidelidade com Deus. Você tem intimidade com Deus? Que tipo de intimidade você tem com Deus? Você fala com Deus? Você é fiel a Deus? Como é o teu estilo de vida? O teu estilo de vida é alguém? É o estilo de vida de alguém que conhece a Deus? Ou é um estilo de vida totalmente normal das outras pessoas? A palavra do Senhor diz que Deus escolheu para si um povo especial, um povo zeloso, um povo de boas obras. Nós não somos um povinho qualquer, não. Observe o que a palavra do Senhor diz. Nós somos um povo especial, zeloso e de boas obras. Isso aí você encontra no mundo aí, com as pessoas que estão aí fora, que não conhecem a Deus. Não. E eles agem dessa maneira porque não conhecem a Deus. Mas nós tivemos esse privilégio de um dia conhecer o Senhor Jesus Cristo. E isso fez uma mudança muito grande nas nossas vidas. Então, amados, nós devemos fazer a diferença. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para crescer na vida espiritual, o cristão precisa buscar experiências com Deus. Você tem alguma experiência com Deus na tua vida? Ou você está vivendo simplesmente da experiência dos outros? De ouvir falar, ouvi dizer que Deus faz isso, eu ouvi dizer que Deus faz aquilo. E você? Quando é que você vai dizer, eu vivi uma experiência profunda, marcante na minha vida com Deus? Então nós temos que viver não somente da experiência dos outros, mas nós também temos que viver as nossas próprias experiências. E eu digo uma coisa para vocês. Muitas vezes na minha vida eu não entendia por que eu passava determinadas situações, determinados problemas. E hoje, olhando para trás, amadas, eu vejo que se eu não tivesse passado por aquilo, eu não tinha nada para contar na minha vida. Coisas que às vezes parecia que eu não ia encontrar solução para os meus problemas. Coisas que queriam me tirar dos meus propósitos de ser fiel ao Senhor. E Deus me deu a vitória em todas as coisas. E se Deus me deu a vitória, Ele vai dar a vitória exatamente como deu para mim e para você também. O mais importante é que você seja fiel a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Através das experiências com Deus, através das experiências da ação de Deus na nossa vida, nós experimentamos esse crescimento espiritual. Em todas as áreas da nossa vida, isso é muito importante. Experiência na prática, não apenas na teoria. Nós não podemos viver apenas de teoria. Nós não podemos viver apenas da experiência dos outros. Nós temos que viver essa intimidade, esse crescimento na nossa própria vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma coisa muito importante, que esse versículo nos diz aqui, vou voltar a ler o versículo 13 do capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o versículo diz exatamente isso. Até que cheguemos à unidade da fé. Eu quero parar aqui só nesse ponto aqui. Até que cheguemos à unidade da fé. Crescimento em
que a palavra está falando aqui para nós? Crescimento em unidade. Crescimento em união. Você sabe por que nós não crescemos mais como igreja, não alcançamos mais povos que nunca ouviram falar de Jesus, não avançamos mais em países onde nunca entrou o Evangelho? Eu vou dizer exatamente por quê. É porque nós cristãos, amados, infelizmente, às vezes somos muito desunidos. Nós estamos muito olhando só para nós mesmos, mas nós não queremos se unir com os outros irmãos, unir as nossas forças. Se você quer ver essa igreja de Uni crescer assim rapidamente, sejam unidas, sejam porque eu também, sejamos unidos entre nós, mais e mais, você vai ver essa igreja crescer de uma maneira tão rápida. E é isso que Deus quer de nós, que nós cresçamos em unidade. A palavra está dizendo aqui para nós, até que todos cheguemos à unidade da fé. Isso é muito interessante, unidade da fé. Não existe fé sem união. Fé sem união é bagatela, é conversa furada, que nem diz no Brasil, é conversa para boi dormir. Se não tem união, não tem fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Devemos crescer também em intimidade com Deus através da oração. Antes que o Senhor Jesus me chamasse para pregar a palavra dele, o Senhor Jesus me chamou para orar. E o Senhor me deu esse ministério tão lindo, mas nada assim, dá um prazer tão grande. Você chegar na presença de Deus e você colocar na presença de Deus outras pessoas, você começar a clamar a Deus pela igreja, pelas pessoas, pelos irmãos, pelos países. É muito lindo isso. Essa semana passada eu conheci um missionário que viveu 10 anos na cadeia na China. E aquele país, a China, até hoje é comunista. E tem ainda muita perseguição aos cristãos na China. E o interessante é que quando eu comecei a interceder, um dos países que Deus colocou no meu coração, para que eu intercedesse por esse país, foi a China. Então eu falo para o Senhor, Senhor, abençoa campos missionários como a China, abençoa o povo chinês, vai abrindo, vai dando liberdade ao teu evangelho, abençoa os missionários que estão ali pregando a tua palavra, que estão sofrendo por amor do evangelho, dá liberdade, Senhor, liberta das prisões daqueles que estão presos. Amados, não é nenhuma coincidência que pessoas que estavam em prisões lá na China por pregar o evangelho agora estejam sendo libertas. E Deus fez uma obra muito importante, tremenda na vida desse pastor, porque Deus libertou ele da prisão, amados, de maneira sobrenatural. Deus falou com ele dentro da prisão, disse, te levanta porque tu vai sair daqui agora. Ele disse, como? A porta está fechada. Disse, ó Senhor, como é que eu vou passar por essas grades? Ele tinha mais de 5 grades. Deus disse, te levanta e caminha. Ele levantou, começou a caminhar e as grades foram abrindo, os cadeados abrindo, treco, abrindo, ele passando 1, 2, 3, 4, 5 portas, passou pelos guardas, os guardas vendo ele não falaram nada, ele saiu da prisão, pegou um táxi e foi embora. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é o sobrenatural de Deus na vida da pessoa. Isso é uma experiência muito grande com Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse irmão teve as pernas quebradas, quebraram as pernas dele na prisão, furaram os olhos dele com agulha para ele negar Jesus. Mas nem ele deixou de andar, e acreditem ou não, ele não é cego, ele enxerga tudo. Não tem os olhos vazados e nada. Deus restaurou ele totalmente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Então, amados, crescendo em intimidade com Deus, através da oração. É muito importante que nós tenhamos essa intimidade com Deus, que nós saibamos nos dirigir a Deus em oração. E às vezes a gente até nem sabe como orar, mas a gente ora, Senhor, me ensina a orar. Eu queria orar muito, mas eu não tinha palavras. E um dia Deus fez um livro cair na minha mão, o nome do livro era Nem Uma Hora, e o livro era só sobre oração. Futuramente eu quero estar passando para as irmãs um seminário sobre oração. Eu vou marcar isso e eu vou estar ensinando as irmãs como interceder. Nós podemos aqui ter um exército de oração na nossa igreja. Se nós orarmos quando a igreja ora, amadas,
as coisas acontecem. As coisas não ficam paradas